Olá, seja bem-vindo ao Live Mundicast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundicast pela sua plataforma preferida. É uma honra muito grande estar aqui. Meu nome é Ana Tobossi, como Laís disse. Eu sou uma mulher negra, retinta, sou uma mulher cria de favela, eu sou uma mulher de axé. Sendo de Oxum, estar aqui, né, pensando em caminhos das águas, pensando em compor uma mesa com mulheres pretas de axé, foi uma coisa muito especial para mim, assim, de algo magnífico. Eu acho que eu não nem nos meus melhores sonhos, talvez, né. Eu venho com o Live desde a outra edição, e quando me perguntavam o que era o festival Live Mundi, eu dizia que era um festival de sustentabilidade. E eu acho que eu meio que reduzi a importância. Eu acho que a gente pode entender o Live Mundi como uma filosofia de vida. Se pensar, nas bases, né, do que é esse festival, do que ele traz, quando a gente pensa em uma educação de qualidade, quando a gente pensa em olhar o futuro a partir de uma perspectiva ancestral, valorizando a matripotência de mulheres pretas, de respeito, né, com os povos indígenas, de trazer esses valores. Então eu entendo hoje que é uma filosofia de vida. Eu falo pra caramba, gente. Eu quero chamar aqui para compor a mesa Gleu e a Janaína. Então, gente, eu vou fazer uma leitura da biografia delas e já vou passar a palavra para a gente se encantar, né, com esses saberes tão incríveis, com essa grandiosidade. Eh, e a Janaína Portela é uma humana do fundo, não consegue permanecer muito tempo na superfície por não conseguir respirar. A poesia ela aprendeu com as conchinhas do mar, tem areia no fundo para pisar. E a Janaína Portela é uma escritora fundadora da arte curandeira, uma jornada de retorno para si mesma sobre tirar a espiritualidade da prateleira e devolver para o lugar que mora, a força do agora. Bem-vinda, querida. Guileu Cambria, professora, coreógrafa e diretora de movimento da dança afro, formada em contextos de tradição oral, por ter nascido dentro do terreiro da Matamba Tombense Neto, Ilhéus, Bahia, terreiro de nação Angola, fundado em 1885, liderado por sua avó, mãe Ilza Mukalê, e onde atualmente possui cargo. Fundadora do Bloco Afro de Lazenze, do qual se tornou coreógrafa em 1993 até 2002. Atualmente, Guilherme ministra aulas de turmas regulares e trabalha como coreógrafa e diretora de movimento, atuando também em diferentes frentes de trabalho: teatro musical, série televisiva, escolas de samba no Rio de Janeiro. Bem-vinda, bem-vinda, gratidão. E eu passo a palavra para a Iá. Ah, sim, isso. Oi, seco. Bom, minha bênção, povo de Angola, minha bênção, estou boa. Então a gente está aqui de G de Angola e Queto. É isso. Estamos de Nagô, né? Bom, eu fui chamada para falar sobre as águas, né? E eu penso que a gente vai conseguir fluir pelas águas. A gente tem uma tradição que ensina que todas as Aiabás é um rio. Então,
eu peço que a gente consiga se sentir nesse rio, né, esse rio que nós somos, e que essas narrativas míticas diante da nossa filosofia não é necessariamente uma alegoria, né, uma metáfora. Eu nem gosto de trazer muito essa expressão metafórica, porque quando falou das águas, primeiro eu pensei no da gente entender com mais profundidade o que é um ipadê, né, que a gente está aqui fazendo um padê para Exu, não saudar o Elebara, o Aroi, para que ele conduza nosso encontro, porque todo encontro, a filosofia nos ensina que todo encontro de pessoas é um encontro de ancestralidade, né, então vocês estão diante de mim, diante da minha ancestralidade, eu estou diante de vocês, diante de vossas ancestralidades, toda a linhagem que vocês carregam. Então, a gente está sempre num ritual, que quando a gente está diante da ancestralidade, a gente está em ritual. Então, isso é um ritual, né? Tirar a espiritualidade da prateleira é sobre isso, é sobre a gente voltar para o cotidiano da espiritualidade. E a gente veio das águas, então a gente retorna pelas águas, né? A nossa filosofia compreende que o nosso nascimento, ou seja, esse momento antecipado da gestação, que é muito esse tempo que a Terra está agora, né? Depois desse colapso, a gente está clamando por esse tempo de gestação, de uma gestação nova para a Terra, e a gente está nessa cabaça, né? A filosofia ensina que a gente nasce de uma cabaça sagrada e que a gente passa por um rio, né, que é o rio do esquecimento, Igbagbe-Odo. Quando a gente nasce, a gente esquece os acordos que a gente fez antes de nascer, mas a nossa experiência, ou seja, os encontros, sobretudo os encontros coletivos, é uma experiência de lembrar. Então, a minha proposta hoje é fazer uma macumba, porque vocês me chamaram no dia de eclipse, então vou deixar as coisas acontecerem. Eu vou deixar a Gleu falar e, de repente, no final a gente faz um movimento aqui. Eu trouxe uma participação especial. Emi, pega aí pra mim essa coisa que tá enrolada no pano dentro da bolsa, por favor. A bolsa tá aí? Só o que aí a gente conduz as águas, se da gente cantar uma cantiga e elas dançarem com a concha. Falar não dá, hoje é o dia que, assim, né, esse é o Emi Laió, gente. Falar não dá, porque chamaram, né, num dia de eclipse, aí eu acho que é melhor a gente só saravar a banda mesmo, porque senão a gente vai começar a chorar. Isso é bom, né? Salve as águas. Exato. Dá licença para firmar ao fundo das águas. Xé. E aí eu vou deixar com vocês aí, com a Gleu, fazer o movimento dela, o truta forte. Aí eu digo, mas já? Eu falei, bom, vou me preparar aqui, né? Não, não, depois acalmar. Que nada, eu vou dar esse mole pra vocês, nada. Ai, gente, boa tarde. Benção para quem é de bênção, axé para quem é de axé, mocoiú, motumbá, colofé. Minha mãe, Oiá, Matamba, abençoe e ilumine a nós todos, por esse encontro de já estarmos aqui. Acho que só isso já é uma grande potência, né, celebrar esse encontro com a Iá Janaína, com a Ana. Enfim, estou amando fazer parte. Nem sei se mereço tanto estar aqui nesse lugar. Eu não estou pensando na mesma coisa, então. Não é, não é, porque a Acho que gente tá não, tudo bem. olha, que coisa linda e maravilhosa. Obrigada, Live muito por isso. Mas bom, eu sempre gosto de começar, e é isso mesmo. Eu acho, a gente falou ontem, né, Ana, um pouquinho. Acho que não tem muito assim o que preparar para trazer e falar para vocês. Acho que esse encontro ele já fala por si só, porque são forças femininas, águas que se movem, né, nesse mundo, nesse processo de construção e transformação que a gente vive no nosso dia a dia. Mas para começar, eu acho que agora me vai vindo assim, né, as intuições, assim como nas minhas aulas, e não tem nada muito preparado, mas para a gente saudar essas Iabás todas, né? Pedindo licença e a bênção para iluminar os nossos pensamentos, o nosso ori, abrir os nossos caminhos, né? De energia. Mona,
Mona, Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Mona, Mona, Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Mai Kijingana, Anabala Luvalu, Mai Kijingana, Anabala Luvalu, Mai. Mona, vocês. Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Mona. Salve as águas. Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Mai Kijingana, Anavalu Balu, Mai Kijingana, Anavalu Balu, Mai. Mona, Mona, Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Nas águas. Mona, Mona, Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Mona, Mona, Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Mais uma vez. Mona, Moato Kijicalunga, Kijingana Kamutu Eungana. Eu sou Guilherme Cambria, sou baiana de Ilhéus. Eu venho de uma família da nação Angola, onde já nasci, me criei, envolvida, né, na ancestralidade. A minha avó, que é a nossa matriarca, hoje com 91 anos, é quem lidera, né, a nossa comunidade. Na sua quarta geração, um terreiro fundado em 1885. Minha avó, minha língua de Inquice, minha maior inspiração como mulher, como artista e como língua de Inquice, Mãe Ilza Mucalê, salve a sua força. Também uma filha de Oiá, e foi ela que me levou para esse universo. Foi ela que me apresentou os caminhos, né, da dança, da arte, que me incentivou. Então, se hoje eu sou a pessoa que sou, hoje eu devo certamente tudo a ela, que ainda continua lá, lutando, né, fazendo suas coisinhas no dia a dia, trabalhando, firme e forte, como ela mesma diz. Que ela não arreda, né? Ela diz, é isso, eu sou pau para toda obra, estou aqui o tempo todo. E foi assim que eu tive dentro de casa, acho que a maior inspiração, né, de mulher. A minha avó, ela teve 14 filhos, e logo então, quando ela assumiu, né, o terreiro, ela se separou do meu avô, ou melhor, o meu avô deixou ela, aquela velha história que a gente conhece, ou eu, ou a religião, ou a religiosidade, e ela não abriu mão de seguir, né, os ensinamentos e os caminhos a qual ela tinha sido predestinado. E assim ela seguiu e criou 14 filhos sozinha. Então foi vendo a força dessa mulher guerreira e vendo até hoje, que eu me inspiro para continuar também transformando as energias por onde quer que a gente passe, né? O nosso corpo é água, somos água, o mundo é água, né? E a gente está movendo esses caminhos da ancestralidade, saudando as Iabás,
uma delas dona da minha cabeça, do meu mutuê, do meu ori, minha mãe Ansã, minha mãe Matamba, Eparré Oiá, muito axé sempre. E eu sempre digo assim que por todos os lugares onde a dança, onde a arte, onde a ancestralidade me leva, esses dois mundos, eles não se separam, né? Até porque não só por ser dança afro e por beber e me alimentar todos os dias dessa fonte, mas pelo aquilo que eu sou, pelo que eu represento ou que eu procuro representar, né? Porque onde quer que eu esteja, não sou eu, Guileu Cambria. É toda a minha ancestralidade, é a minha família, os meus antepassados, são os meus mais velhos, é quem veio antes. Então, pedi a Go, licença, Malembe, para estar presente aqui e em qualquer lugar, sempre necessário, né? Pedir a Exu que se abra os caminhos, pedir licença para chegar, pedir licença para sair, né? Um bom retorno sempre. É bom a gente ir, mas é bom a gente retornar também. Saber quais são essas águas que movem, né, o nosso corpo. Eu digo sempre da importância de olhar para dentro, de saber quem nós somos, porque a gente vive na velocidade da luz, né? O mundo leva a gente na velocidade da luz. E às vezes a gente se perde da gente mesmo. Então, a importância da gente olhar para dentro da gente, saber de onde a gente vem, onde nós estamos e onde queremos chegar, né, com quem a gente quer chegar, nos reconhecendo diante de qualquer lugar, situação e circunstâncias, para que a gente possa, sim, ter essa força de mover o que está ao nosso entorno e para aquilo que seja necessário, né? Seja qual for a ação, seja qual for a luta, né? São as nossas lutas, né? A nossa luta enquanto mulher, a nossa luta enquanto ser, e principalmente quando a gente fala de ancestralidade, de religiosidade, de cultura afro-brasileira. Então é importante que a gente não se perca da gente, que a gente mantenha os pés firmes no chão para saber o que move esse corpo, o que move a minha energia, de onde eu venho, para onde eu quero ir, né? Que chão é esse que eu estou pisando? Eu preciso me reconhecer enquanto ser, independente de qualquer coisa. Eu digo sempre que independente de cor, raça, credo e religião, seja você, mas seja você ocupando um espaço com consciência, né? É preciso a gente ter a consciência de quem nós somos, para estarmos juntas, para seguir a luta. E é possível estarmos juntos todos, né? É preciso que a gente entenda também os nossos lugares, né? O lugar que a gente ocupa diante da sociedade, quais são os nossos lugares de privilégios, né, que temos. Então, se a gente consegue entender isso, entender que água é essa que vai me levando, eu consigo poder também chegar junto e somar e fortalecer. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que mais do que a gente está aqui falando hoje é só uma pequena introdução para que a gente tenha uma troca linda. E eu espero que vocês participem muito aqui também, trazendo, né, perguntas para a gente, porque acho que a gente está aqui conversando, é um diálogo. Acho que não é nem essa coisa de, né, palestra, não. É um diálogo para a gente estar aqui junto e eu acho que isso é tão potente quando a gente consegue estar dentro de um festival como esse, 3 mulheres pretas sentadas aqui na frente de vocês, isso é realmente muito maravilhoso. É fortalecedor. Fortalece vocês, fortalece principalmente a gente na nossa caminhada, porque muito recebe quem mais dá. Então, a gente está aqui recebendo muito de vocês, vocês podem ter certeza disso. Adeleuí, Adeleuí, minha Inayama, meu adorio, minha Inayama, que me clareou, cio. Adeleuí, Adeleuí, minha Inayama, meu adorio, minha Inayama, que me clareou, cio. Pedindo a todas as Iabás que se abram os sentidos, para que a gente tenha visão, para que a gente tenha voz, para que a gente tenha escuta e que o nosso coração nunca pare de bater, nunca pare de pulsar. Adeleuí, Adeleuí, minha Inayama, meu adorio, minha Inayama, que me clareou, cio.
Minha Inayama, que me clareou, sim, oh. Minha Inayama, que me clareou, sim, oh. Minha Inayama, que me clareou, sim, oh. Axé. Maravilhosos. Maravilhosas. É para acabar com a maquiagem das pessoas. Então, tipo assim, logo, né, a gente tinha que chegar firme para tentar manter uma fotografia, né? Mas aí elas já acabam com tudo, né? Gente, eu ouvindo e pensando, né, nessa, nessa lindeza, nessa coisa, né, que é tão forte. Vocês sentiram uma coisa, assim, eu sinto um negócio por dentro que é incrível. E vindo de um encontro, de uma criada essa final de semana, e aí com uma outra mesa com mulheres pretas, né? E o Rodrigo agora trouxe uma fala que eu achei bem interessante trazer aqui. A gente está falando em pensando em futuros possíveis e dizendo que a humanidade errou, né? E aí, tipo, que humanidade é essa que errou? Qual é a cor dessa humanidade que errou? E aí, pensando, ouvindo e sentindo essa força aqui, né, eu eu tô achando, assim, meio que uma reparação, tá. Você imagina essa humanidade que brutalizou, que tentou acabar com os nossos, que tentou, que exterminou. A gente pode falar em genocídio dos negros, a gente pode falar em genocídio dos povos originários, eh, eles não conseguiram, mas tentaram e muito. E agora, tem que olhar pra gente, tem que olhar pra quilombo, tem que olhar pra favela, tem que olhar pra mulher preta, tem que olhar pra mulher de axé, pra saber como é que a gente sobreviveu. Porque na verdade eu acho que essa é a nossa maior é a nossa característica, a gente resiste, né. E aí eles têm que olhar agora pra gente, pra entender como é que nós sobrevivemos pra poder pensar em futuros isso é reparação, né, gente. Isso é reparação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, e nós precisamos realmente estar em todos os espaços, porque na verdade se fossem pensar, ao invés de nos matar e entender, né, eh, o nosso modo, respeitar os nossos saberes, os nossos modos de vida, o planeta não estava nessa situação. E agora é com a gente, né, mas a gente gosta disso. Nossa agenda tá aberta, gente. Vamos começar, vamos trocar. Eu, para completar o que você falou, Tobus, a gente está nesse momento agora, né? O que cientificamente a gente entende como antropocentrismo, que é um tempo de não retorno da Terra, né? A exploração foi tão, tão, tão violenta, tão feroz, que possivelmente a Terra não tem mais forma de voltar ao seu bioma original. A gente vai ter que reinventar um movimento para a gente continuar aqui, porque a Terra vai continuar existindo, né? A gente está aqui lutando pela nossa harmonia com a nossa casa. E quando fala desse antropocentrismo, né, desse antropoceno, a gente fala de qual antropo, né, de qual humano, exatamente isso que você falou. Então essas filosofias, essas tradições que até então eram tidas como folclore, animismo, uma religiosidade quase infantil, né, de divinizar as águas do rio, divinizar a montanha, animista, né, divinizar um trovão, é porque eles não sabem bem o que que é aquilo, e aí quando dá aquele trovão no céu, eles saúdam por conta do medo, é uma ingenuidade, e a gente sabe que o escopo disso é o racismo epistêmico que não reconhece nas filosofias originárias uma ciência. Só que a gente conhece a branquitude e a gente conhece todos os as estratégias, né. Eu estou num processo editorial, né, estou fechando um livro que vai chegar já já, agora vai chegar mesmo. Estou em trabalho de parto difícil, mas tá indo e sairá.
E um dos levantes que a gente faz é justamente que eu chamo da fura da bananeira, né? Porque a branquitude agora descobriu que a fura da bananeira é um recipiente. Eu adoro falar isso quando tem mulher de axé, tá que escutar a risada. Que, que a fura da bananeira é um recipiente sustentável. E aí, né, a gente está 300 mil anos enrolando o alimento mais importante do axé na folha da bananeira. Então a branquitude tem essa necessidade da descoberta, né? Desde que descobriram as Américas, o Brasil nunca mais pararam de descobrir coisas. Aí toda hora descobre uma coisa nova, uma novidade. Por exemplo, a folha da bananeira, o ground, né? O ground é a minha grande quizila, que é a quizila, que cientificamente, comprovado cientificamente, que andar com os pés no chão, numa grama, no chão de terra, refaz o seu campo energético, a sua fisiologia. Ah, tu tá de sacanagem. Aí o que a gente pensa, olha só, a gente vai indo, tá? A gente não vai dar para esperar você não, gente, né? Porque aí se descobre esse mundo agora, né? E aí percebe então que muitos povos continuaram vivendo assim, né? Que essa relação da natureza ser tão, tão, tão importante a ponto dela ser divinizada, não é uma questão religiosa, é uma questão humana. Isso é humano, isso é do ser humano, qualquer ser humano que esteja totalmente conectado com a sua terra-mãe, que somos nós mesmos, todos os nutrientes, né, todas as comprovações, bioquímicas e fisiológicas do nosso corpo. Aí agora a gente está devagarzinho descobrindo que nós somos a terra e que a terra somos nós. E o discurso ainda é esse muito folclórico também. E aí a gente vai ter que escolher ou ir indo, que eu acho que a gente já está nessa ramunha já há muito tempo, né? Estamos indo, na tua vaninha tá tocando, a gente está seguindo o bonde. E aí a branquitude vem vindo mais atrás, porque é a hora de entender um pouco, a hora de sentar para ouvir, né? E aí o que que eles fazem nesse momento? Se apropria do discurso e são eles que estão vendendo os cursos, são eles que estão fazendo os manejos agroculturais, manejo agrocultural, permacultura, que é isso, né? Tem alguma coisa errada nesse interim, porque se a gente conseguiu manter resistindo toda essa tecnologia que agora se descobre como tecnologia, até aqui diante de muita porrada, né? Quem são os protagonistas da história? Então, aí eu concordo com você também que essa mesa é. Você é de Oxum, né? Você gosta de se dar uma aliviada, né? As águas salgadas, isso aqui é vingança mesmo. Não é isso. É, e faz devagarzinho assim, o seu Iemanjá já joga na onda, não sabe fazer o manejo na onda, na água. E é isso, então a gente está nesse momento agora de reensinar o que a gente nunca deixou de acreditar, nunca foi um folclore, nunca foi uma religião especificamente. Não, lá é minha religião, mas não, a gente sempre teve o encaminhamento de como existir, que eu acho que o colapso é esse, né? Como que a gente existe nesse mundo agora? Dessa forma que o Ocidente inventou, não dá mais. Colapsou, acabou, todas as suas pilastras ruíram, então agora precisa de uma nova forma de existir. Essa nova forma de existir, que eles estão chamando de permacultura, é ecovila. Ecovila é uma união, não sei se vocês conhecem a Ecovila, vou explicar para vocês. Ecovila é quando as pessoas se reúnem e elas vão dividir uma terra e elas vão dividir eh, aquilo que sobra. Eu colho a minha mandioca, eu troco com você que você tem sua laranja. É uma ideia fantástica, assim, que a Branquitude inventou agora. Agora, inclusive, né? É. E aí as pessoas, né, dividem ali o seu cotidiano, seus meios de produção, cria as crianças juntos, olha que coisa interessante. Coisa, né? Cria as crianças juntos ali, fazem rituais para a lua e para o sol, descobriram que não são só satélites e tal. Então é isso, a gente está nesse momento agora, só que não vai dar para esperar. A gente vai ter que caminhar, que a gente está rezando para a lua, para o sol há 500 mil anos, a gente está com o pé no chão há 500 mil anos, a gente está cuidando das águas internas, que são as nossas emoções, a nossa força, né? Há muitos anos, se iniciando para elas, fazendo rituais para a terra, né?
pedindo suas licenças aos guardiões para pisar nessa terra devagar. Então, não somos nós agora o responsável, embora a gente esteja, obviamente, no meio do colapso, né? Não é sobre a gente não assumir a nossa responsabilidade, mas assumindo a responsabilidade sabendo onde a gente está, né? Isso é importante. Perfeito, irmã. Não, só completando, né, assim, é isso, né, o olhar para dentro, né. As pessoas estão com a necessidade muito grande de trazer algo, de fora para dentro, quando a gente já estava aqui, é isso, né. Há muito tempo, o que é para a gente tão natural, né, porque brota de dentro para fora e às vezes é tão impensado, né, porque já tá é nosso, né. Não é algo que a gente precisa trazer para provar nada para ninguém, né, ou para comprovar que isso existe, né. Tipo, eu hoje digo assim, você falou sobre ocupar os espaços, né, Ana. Eu Minha família, desde que eu era muito criança, né, enfim, a minha família sempre foi um terreiro onde foi muito pesquisado, né, onde eu cresci vendo muitos antropólogos chegando até lá para fazer pesquisas e tudo mais, né. Chegou um ponto que eu disse para mim mesma, "Não, eu eu posso contar minha própria história. Eu quero estar nesse lugar, eu devo estar nesse lugar, eu mereço estar nesse lugar e esse lugar também me pertence. Então eu hoje em dia e cada vez mais venho buscando esses lugares, porque é isso que você falou, estar aqui, né, 3 mulheres pretas é uma reparação? É uma reparação. A gente precisa estar nos lugares, a gente precisa ocupar os espaços e contar a nossa própria história. Eu posso contar a minha história, eu posso contar a história do meu terreiro, eu posso contar a minha história, dizer quem eu sou, de onde eu venho, por que que eu estou aqui, o que eu faço, né? Assim como hoje eu ocupo, claro que ainda não de forma como a gente gostaria, mas estou há 7 anos dentro da Unirio, dentro de um projeto trabalhando com performance afro, né? É um curso de extensão, mas a gente está lá. A universidade ainda não reconhece como curso e ainda não integra a grade curricular. Mas a gente está lá há 7 anos trabalhando com performance afro dentro desse curso de extensão que foi criado pelo professor Vincenzo Cambria, que é o meu marido, etnomusicólogo, e que me convidou para poder estar lá fazendo parte, né. Então a gente vai sustentando isso por acreditar em algo e acreditar que esse espaço nos pertence e que a nossa cultura precisa e deve estar inserida nesse lugar. Exatamente, exatamente. Eu vou abrir, gente, posso abrir já para colaboração do eu acho que fica mais dinâmico, né. E aí, gente? A gira tá aberta, quem vai fazer pergunta? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tatiana Santos, eu sou jornalista com profissão. Sou aluna da Galileu Cambria, faço as aulas de afro. Estou aqui pensando em tudo que foi falado. Não é uma pergunta, acho que é pensar junto, né, que a Janaína falou, que a Guilherme também falou. A ideia de humanidade, desde Platão, Aristóteles, foi uma ideia pensada na população branca europeia. A gente nunca foi incluída na humanidade, né, nunca fomos vistos, eu falo da população preta, né, como seres humanos. E hoje em dia, eh, tantas mudanças, né, gerações, eu vejo pela minha aula, a aula da Guilherme mista, tem tanta gente que ama, tem curiosidade, quer fazer parte. Eu queria perguntar para a Janaína e pra Guilherme como é que elas veem esse processo de não é reparação, mas essa nova geração que realmente não pegou lá de trás essa brutalidade que foi a exclusão da população preta como humana. Essa nova geração tem uma outra mentalidade, vem de uma outra forma, mas não foi letrada, né. Então eu acho que é um achismo, né, que elas buscam através de história, da dança, aprender, ouvir e se conscientizar. Então eu queria ouvir como é que vocês veem isso hoje, esse processo de aprendizagem para as pessoas que querem de fato aprender, conhecer, porque nem nas escolas tem mais, né. Eu estudei no Pedro II já tanto tempo faz, a gente tinha história. E hoje em dia eu vejo que não tem, eles tiraram do currículo. Então está cada vez mais difícil o acesso. A gente não vê lugares como esse, encontros, falas, as pessoas não têm acesso, não conhecem. Que eu também acho que faz parte de todo um complô, né, para tirar a gente
do que deve ser escutado, que deve ser aprendido, né. Então eu queria ouvir de vocês, como é que vocês veem essa nova geração que não sabe, mas que quer aprender, mas que faz parte desse sistema, que é um sistema que exclui, que é um sistema que, eh, direciona o poder para um certo tipo de pessoas. Não sei se foi clara na minha pergunta. Gratidão pela colaboração. Começa aí. Yeah. Olha, eu acho que a responsabilidade é nossa, né. A a terra mudou muito e quando a gente fala sobre os meios de comunicação, os meios de produção, a forma com que o conhecimento chega para as pessoas, tudo isso vem se transformando, né. Então, se há tempos atrás eu sou filha de um dos fundadores do Movimento Negro do Rio de Janeiro, então o meu letramento racial foi dentro de casa, né. Hoje meu pai é um advogado, mas eu costumo sempre dizer que eu sou filha do pedreiro, né, que meu pai se formou, eu já era adulta. E nessa realidade eu já tinha todos os livros, toda a condução, né, de uma toda a condução de um quartel, de um pai de Ogum, militante, então tinha ali mesmo que tinha que ver, o que tinha que assistir, a raiva que tinha que me tomar, enquanto não visse aquela raivinha aquele ódio, ainda não tinha feito o trabalho dele total ainda. E isso veio muito forte, que é muito fácil também, né. Isso veio muito forte e esse letramento ele se torna um processo natural do cotidiano das famílias pretas, ou nós gostaríamos, na verdade, das famílias coerentes, né, discernimento, as conversas, nas rodas, né, nas feijoadas, no churrasco, no samba de roda, no final da capoeira. Ou seja, a nossa tradição sempre esteve, ainda que marginalizada, sempre esteve, né. Estamos aqui com a maravilhosa Kátia Costa nessa luta, essa relação do corpo terreiro, né, de manter esse corpo nesse lugar, de um lugar sagrado. Então, da forma com que Exu conseguiu, dentro de nós, a nossa filosofia vai continuar sendo disseminada, ainda que hoje os jovens tenham outras iscas diferentes da que nós tivemos na nossa idade, que sempre, né, a teoria da conspiração é certa, né, porque a gente sabe que tem todo um planejamento para dar errado mesmo, né, para que você se perca, para que você consiga ser mais um fantoche dentro de uma sociedade mega hiperconsumista, né, para que você se perca nas suas necessidades, criar necessidades, né, ou seja, a gente está sempre numa relação, uma distopia, né, nem uma utopia, né, a gente não tem muita clareza do que a gente está buscando, a gente está buscando uma felicidade que não existe, um sonho que não existe, um corpo que não existe, uma família que não existe, uma harmonia que não existe, uma paz que nada disso existe. Essa paz suprema, essa linha reta, né, que é esse pensamento horizontal e linear do Ocidente. E agora a gente fala mais sobre essa relação, né, que é o espiral do Elebar, a Terra subir e descendo, que é a natureza da vida, a gente está falando de física, né, de polaridades físicas, de maré subir, maré descer, e a gente lidar com isso e entender que isso também é harmonia, né, quando a linha estiver reta lá no naquele monitorzinho, deu ruim, né, deu merda. Então, né, a ideia é que a maré suba e a maré desça mesmo e que a gente tenha condições de se manter, né, num equilíbrio humano, saudável diante disso. Então eu acho que a gente tem que estar atenta a esses jovens, atenta eu tenho uma comunidade em casa, né, para além da minha família que é um quilombo, eu sou mãe de 4 crianças, quer dizer, eu tenho que parar de chamar eles de criança. Desculpa, Cade fez 21 anos ontem, meu primogênito. Então tem crianças de todas as idades, é um abrigo praticamente. E então essa conversa que não tem uma hora certa para fazer a conversa, que é no cotidiano, que é assistindo um filme, que é corrigindo uma fala estranha, né, e a gente dar risada e refletir, né, problematizar. Eu acho que essa é a única forma que a gente tem de continuar, né, cuidando das crianças, cuidando da nossa aldeia, cuidando da cabeça dessas crianças, sabendo que ninguém tá legal, a gente está liderando uma crise de saúde mental, né. O Brasil liderando a crise de saúde mental, então a gente não tem como ignorar essas realidades, né, ignorar como que nossa cabeça ficou após a pandemia, como se só a gente estivesse se sentindo mal e na verdade todo mundo tá bem, né, quando na verdade a gente sabe que ninguém tá legal, né.
Chegou a Mujadê, chegou Nanã, que estava faltando aqui, né? É isso. O nosso desafio é esse. Mestre Caxanga, capoeira sempre na comunidade, tentando estratégias para entrar nas escolas, então tem que segurar a onda de algumas chulas, algumas cantigas, né, para trazer uma estética mais higienizada, que é isso. E quando a gente puder, a gente saravar nossa macumba, porque a gente sabe o que segurou a gente até aqui. Entendeu? A encruz é essa, a gente está exatamente na encruzilhada, mas o que a gente tem de presente, né, é o próprio presente dos nossos ancestrais, que é esse agora, que é não precisar inventar nada, que eu acho que diante de todos esses desafios que a gente está passando, né, na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso mundo, se ainda tivesse que inventar uma coisa nova, eu acho que não ia dar certo. Para mim, eu já estaria desistindo. A gente só precisa continuar, retornar, isso que é o futuro ancestral, né? Manter a ancestralidade viva e manter o nosso cotidiano, que é onde ela mora, né? A ancestralidade mora nas nossas práticas cotidianas. Então, se a gente também vai lá no terreiro só um pouquinho, de 15 em 15 dias, e volta para casa, e aquilo ali não tem mais nada a ver com a tua vida, você não está mantendo uma estrutura ancestral, que faz parte também da teoria da conspiração. Pode falar sem vergonha, que a gente é maluca mesmo, a gente é teoria da conspiração mesmo, nós. A gente sabe, tudo programado. Eu não tenho muito para falar mais depois dessa resposta, não. Ué, vou falar o quê, gente? É tudo, Eu tenho que é segurar, tudo tem isso que aí. segurar na voz, né? É Canta. tudo isso aí mesmo, assina embaixo. Foi como eu aprendi. Eu digo sempre, eu digo, olha, eu falo, as pessoas falam, Guilherme, mas qual é a sua formação? A minha formação é de terreiro. A minha formação, ela é de terreiro. É daí que eu venho, foi daí que eu me criei e que eu me tornei a pessoa que sou. A minha formação em tudo, ela vem do terreiro. Então, como mulher, como artista, como militante, e para isso, muitas vezes, a gente não precisa pegar uma bandeira de fato e impor uma bandeira na mão. Não, é você. É onde quer que você esteja, é você chegar e é isso, a religiosidade está em mim, a cultura está em mim, a minha ancestralidade é viva e presente na minha vida o tempo todo, e é em todos os lugares que eu procuro, sim, trazer essa palavra e poder colaborar conscientizando com o meu pensar, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu aprendi, compartilhando com todos vocês. Então, acho que é tudo isso, né, que a Janaína falou. É... E é isso. Até já me perdi. Falo mais nada. Gratidão. Quem mais, gente? Por favor. Depois desse trabalho todo, né, 37 anos de teatro, também me considero uma aluna dos terreiros. Meu nome é Kátia Costa, uma sobrevivente dessa terra chamada Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, a minha provocação vai ser sempre a mesma, né? Porque eu não me entendia como artista. Uma criança negra numa favela no Rio de Janeiro, né? Eu sou de Niterói, eu não sou da cidade do Rio, sou do interior. Então eu queria saber de cada uma, inclusive eu vou botar Ana Tobossi na roda, que eu queria que ela também falasse. O momento em que vocês se sentiram verdadeiramente artistas no mundo. Lembra um momento, não que alguém falou, ou que, enfim, você, porque para a gente pensar a ideia de artista, e principalmente de artista mulher negra, no mundo, tá? De que forma a arte, seja ela de que modalidade, não precisa nem me explicar, e talvez nem explicar para a plateia, mas esse sentimento, porque para nós mulheres negras, a maneira como chega, às vezes, é diferente. E eu queria saber um pouco da experiência de vocês. Eu, que não sou boba, vou logo começar, porque depois elas falam, eu vou ficar assim, não tem nem o que falar, né? Não sou boba. Brincadeira. É bem interessante, né? E de como a gente não se vê, nem como artista, muitas vezes, nem como intelectual, né? Sendo fruto aí da forma que a sociedade conduz as nossas vidas, né? Até hoje, então, respondendo já, até hoje eu não sou artista,
Eu acho que eu tô mais numa categoria de sobrevivência, mas em algum momento eu entendi que eu tinha algo para falar, algo para fazer. Eu acho que a gente vive de uma forma que a gente acaba, colocando em dúvida, a gente se coloca, né, em dúvida de: "Será que eu tenho condições de contribuir de fato? Tanta gente importante, tanto ai, fulano tem doutorado, mestrado, vou fazer o quê lá?", sabe. Muitas vezes eu não vou de jeito nenhum, quando eu não vou, me chama não que eu não vou. E aí, você fica sempre ouvindo aquelas mesmas pessoas. Que não entendem. Então, eu fui numa mesa na PUC, e aí me perguntaram, sei lá, uma pergunta assim, sei lá: "Ah, como é que faz para viver em comunidade ou dividir alguma?" Eu falei: "Eu nem sei viver diferente disso". E é isso, então a gente chegar num momento que você entenda que a nossa realidade é diferente de muita gente e que também é importante que a gente coloque isso para eles. Que entendam, porque dependendo da situação, as pessoas não têm noção do que é ser pobre, do que é ser preto, do que é ser favelado, não tem. E aí se a gente pensa numa construção de fato de uma nova sociedade, de um novo modelo de sociedade, saindo desse projeto político de apagamento, né, a gente precisa falar. E aí nesse momento eu entendi que eu precisava estar, que eu precisava falar, né, eu sou tímida, né, então assim, com todo o tremor, com tudo, eu vou, agora eu vou. Obrigada. É uma provocação mesmo, né, fazer a gente pensar e refletir sobre isso, né, de quando, como, né, como bateu isso aqui dentro. Eu nem sei também. Não sei se me considero artista. Eu acho que eu continuo sendo uma grande aprendiz mesmo, da arte e dentro daquilo que eu faço. Eu eu tenho muito amor pela arte, pela minha arte. Eu tenho muito amor pela minha dança e pelo que eu procuro representar junto à minha arte, né, não só a dança pela dança, mas de trazer para os meus alunos sempre uma conscientização de algo, eh, e dentro daquilo que a gente está vivenciando, a gente não pode ser leigo, né, a tudo que acontece à nossa volta, então eu estou sempre fazendo questão de trazer alguma reflexão e de deixar para eles alguma mensagem, né, em todo encontro. Eu comecei muito nova, eu comecei dançando muito menina. E o amor pela dança já era muito real e verdadeiro. Minha primeira apresentação foi com 7 anos de idade. Então, eu fui me envolvendo cada vez mais, a música era uma paixão, então a música também tomou conta, né, e minha avó sempre me incentivando e me levando para os grupos de afoxés, para as escolas de samba da cidade, né, e até quando eu começo de fato no nosso bloco afro de Lazenze, e me tornei coreógrafa. Eu acho que ali talvez comece a despertar em mim esse desejo de dizer: "É isso que eu quero para a vida, é isso que eu quero fazer". Eu trago comigo muita referência da minha avó. Acho que minha mãe tem um pouco de ciúme até hoje, porque eu digo, eu sou muito parecida com a minha avó em tudo, no jeito de falar, no jeito de lidar, ela é expansiva, ela gosta uma mulher pisciana também, olha só que sorte a minha. Eu nasci no dia da minha avó, dia 13 de março, também uma filha de Oiá. Não tem outra, a gente é meio assim. Então essa energia toda, isso aqui tudo, muito vem dela também. Então ela está sempre muito presente em tudo que eu faço. E eu faço questão que ela esteja presente, ela e toda a minha família. Então quando eu realmente comecei como coreógrafa e me lançando cada vez mais, me aprofundando naquilo que eu, né, que eu sempre fiz e nunca trabalhei com outra coisa. Então às vezes, Ana, quando você fala assim: "Eu nem sei se eu mereço estar", né, gente, quem que sou eu? Não sou artista, não me considero tal para estar nesse lugar, porque é isso, o meu aprendizado ele foi através da oralidade. A minha formação ela vem de um terreiro de candomblé, mas quando eu chego nesse lugar e quando eu tomo consciência de quem eu sou como mulher e daquilo que a minha família, representa para mim, eu quis que todo mundo também soubesse, eh, quem eu sou e de onde eu venho, e o que tudo isso representa dentro da minha história. Então,
esse título que às vezes as pessoas, mestra Guileu Cambria. Não fui eu que botei, jamais me daria isso. Isso veio com o tempo dos alunos, né, das pessoas que foram vendo o meu trabalho, porque eu faço questão de trazer para o meu trabalho aquilo que eu aprendi em casa. Então eu não uso palavras bonitas, às vezes palavras difíceis, eu digo a minha palavra é simples, mas a minha mensagem ela é reta, ela é certeira. Então eu trago essa simplicidade naquilo que eu faço, mas com verdade. E aí eu disse: "Não, eu preciso estar ali. Eu preciso falar por mim, eu preciso contar a minha história. Esse lugar também me pertence. Eu quero isso aqui", né. E eu agradeço muito, assim, a minha mãe Ansan, porque eu nunca trabalhei, com outra coisa que não fosse a dança. A dança, a arte é a minha é o meu guia, é o meu chão, é o meu alicerce, e fico muito feliz de poder, hoje, estar realizando um sonho que era da minha avó, que era de vir para o Rio de Janeiro e sair como baiana numa escola de samba. Ela não realizou esse sonho ainda, né, mas eu vim e estou aqui não saindo como baiana nas escolas de samba, mas estou dentro desse universo, né, e que foi pelo qual eu comecei dançando, indo com ela para as escolas de samba da nossa cidade. Que eu digo que era muito engraçado, porque eu acho que o pessoal lá não tinha muita criatividade para nome não. Era escola de samba vermelho e branco, azul e branco, verde e branco. Era esses os nomes. E eu estava lá junto com ela. Então poder ter saído de Ilhéus, que é, né, enfim, sul da Bahia, uma cidade pequena, interior, e poder chegar aqui no Rio de Janeiro e me firmar como mulher preta e me firmar dentro da minha arte, dentro daquilo que eu sou, dentro do que eu faço, é trazer toda a ancestralidade da minha família junto comigo. Eu acredito muito nessa força. Não procuro trazer, eh, eu digo assim, a minha dança ela é pé no chão. Não tem muitos saltos, piruetas, não tem nada disso, não tem nomes difíceis, porque as pessoas vão criando nomes, né, umas coisas assim, você fala: "Ah, é? Nossa, tá bom". Não, é dança afro. Ah, não é a dança pela dança, mas é a busca dessa energia, dessa água, desse mover, dessa conscientização de quem é você, de olhar para dentro, de reconhecer o seu chão, de saber não se perder, porque é isso, né, às vezes a gente se perde, a gente é levado, mas de não se perder. Acho que minha avó diz uma frase que ela é muito minha: "Eu não andei alisando os bancos da faculdade, mas estudei na escola da vida e estou me formando na faculdade do tempo. A minha humildade é que me faz ser rica, e é por isso que hoje eu estou aqui, contando essa história para vocês". É assim que ela fala. Axé. Bom, eu nasci em Janaína, né, e aí tem um poema que eu digo assim: "Eu nasci em Janaína como quem pedisse Iemanjá cuide dela, e renasci Iaomi Eromi, a resposta de Iemanjá, ela é minha", né. Eu sou filha de mãe beata de Iemanjá, Iaomi Samim, né, saudada no dia. E então eu cresci num ambiente de arte, tanto no meu terreiro quanto na minha casa, a minha família é uma família de muitos artistas, que também não se reconheciam como artista. Minha avó, ela é uma artista plástica, ela fazia a restauração das imagens das igrejas, do centro de Umbanda, e eu e o Jadê, que está ali, minha irmã, a gente passou a vida inteira crescendo no meio daquelas tintas. A gente tem muitas memórias hoje relacionado a isso, quando ela ficava procurando o ouro, né, que é uma brincadeira nossa até hoje, inclusive, até a gente ganhar na Mega Sena. Eh, que era fazer ela fazia aqui na mão, assim, né, que era testando as tintas para ela conseguir aquele ouro, e a gente achava que: "Ah, aqui tá dourado". "Não, não, esse de Nossa Senhora não é esse que é o ouro". Aí ela ficava ali, só que minha avó trabalhava numa fábrica de gesso, assim que a gente conheceu, né. Enfim, outras artes, né, meus tios compositores de escola de samba e tal, também nunca chegou nesse lugar de conhecer um artista, fulano é artista, isso não tinha essa fala, né, até chegar o Emi Rocco, que é meu primo de sangue, meu irmão de vida,
irmão da Eked Mujadê. Emi Rocco é um artista plástico. Ele se reconheceu como esse artista. A gente cresceu com ele, né? Ele é um pouquinho mais velho que a gente, então a gente acompanhou esse processo todo da desenvoltura da pintura. Marcondes falece na pandemia, né? Enfim, a realidade da favela na pandemia foi outra, né? Então, distribuindo quentinha, comida para ele é infectado com vírus e ele faz a sua despedida na pandemia. E ele deixou um legado para gente, que é uma instituição, uma ONG, Emi Rocco, que é justamente do reconhecimento dos artistas da comunidade, da família. E aí isso me lembra um Odu de Ifá, né? O Odu Axé, minha licença, Astobossi. O Odu Axé fala de uma rainha que não se sabia rainha. Por ela não se saber rainha, a coroa dela caiu o tempo todo e o tempo todo a coroa dela se espatifava no chão. Ela não sabia que era rainha, então ela não tinha muito jeito para sentar, para todo mundo entrava na casa dela, entrava na casa de todo mundo, ela estava sempre com todo mundo, porque ela não sabia que ela era uma rainha. E quando ela toma consciência que ela se machuca na coroa dela quebrada no chão, ela corta o pé com essa coroa quebrada, diante de um encantamento de Babá Orumilá, de uma magia, essa coroa se refaz, e agora então ela precisa cuidar dessa coroa. Acho que para mim essa é a arte, né? Isso é o artista. Cuidar dessa coroa, reconhecer a coroa, que é importante a gente reconhecer, e cuidar dessa coroa. E em Salvador, eu morei 10 anos em Salvador, eu tive a experiência de uma artista, aí sim, uma artista do mundo da arte, que por coincidência é a Kátia Costa. E a gente estava num outro contexto, né? Um contexto espiritual, uma iniciação dela de Ifá. Tenho a honra de ser uma das suas iniciadoras. Ifá me chama Ifá da Mitã, ela se chama Ifá de Miladê, minha bênção. E durante o processo, os cuidados, eu arrumando o altar, que hoje se chama Arte Curandeira, eu cuidando da casa, fazendo a comida, defumando, para receber as pessoas que vinham do Rio, vinham de São Paulo, né? Em Salvador, e a Kátia parava assim no meio do ritual e falava: "Iá, isso aqui é uma cena. Isso é uma cena, você está fazendo uma você é um artista". E eu ficava: "Meu Deus, essa mulher, que doideira, tá aqui fazendo minha macumba em paz, cansada, as crianças tudo pequena, mas a casa toda arrumadinha, defumada", que na verdade é o natural, não tem nada em vou dar uma arrumada aqui, né, não, o terreiro ele é um museu, né, o terreiro ele é um museu vivo, a gente tem uma relação completamente diferente com a arte, né, esse lugar de ir para algum lugar para ver arte não é dos povos africanos originários, todo mundo é artista, né, se chegar numa aldeia indígena vai estar um pintando, vai estar um fazendo barro, todo mundo é artista. Então a Kátia foi bem insistente, assim como essa provocação que ela fez a vida inteira. Isso é arte. Não dava para tomar uma cerveja com ela que fosse um papo normal, né. Isso é arte, você é uma artista, tem que tomar esse lugar. E aí, na verdade, né, na gira do Mavambo, Exu traz para mim a arte literária que sempre esteve comigo. Então por isso que eu nunca reconheci também como um dom ou porque eu sempre escrevi, né. Eu sou uma escritora, gente, eu tô aqui sentada falando aqui, minha mão tremendo aqui, ó. Eu quero escrever, cheio de vergonha. Que não é sobre isso, né, se reconhecer artista. A gente pode ter vergonha sim, a gente pode ir com medo, inclusive. Mas eu tô aqui com a coroa na cabeça, reverenciando Oxum, né, quando ela ensina que isso não é uma arrogância, se reconhecer é altivez, é comida para Ori. Então que cada uma reconheça a sua coroa por cima da sua cabeça. Axé, gratidão por essas palavras. Sabe que desculpa, Ana, só uma coisa assim, a Janaína trouxe essa fala agora, e eu lembrei agora de uma das últimas aulas que eu dei, né, tem algumas alunas aqui e vão saber, eu sempre reverencio, né, a nossa percussão, os nossos tambores, a nossa música, né, que são fios condutores para levar a gente num momento de transcender, né. E numa das últimas aulas agora, eu virei para eles e falei assim: "Salve a percussão, salve a mim também, Arrasou. a essa mulher que está aqui", porque são 39 anos de dança afro, são 13 anos de turma de dança afro Guileu Cambria,
toda terça e quinta, aproveitem e anotem aí, tá? Toda terça e quinta, às 19 horas, agora no CTO, Centro de Teatro do Oprimido. Mas eu digo, são 13 anos de dança afro, onde toda terça e quinta a gente tem uma dança, uma proposta diferente, a gente tem um movimento, uma música, uma criação, né? Porque fazer arte e criar a arte, né? E onde fica esse lugar, né, da artista, né, dessa mulher preta que assume isso? Então eu falei, salve a percussão, mas salve a mim mesma também. Beijo no ombro e tchau. É um salve, um grande salve. Grande salve. Gente, eu tenho uma notícia terrível. A gente vai ter que finalizar. Eu gostaria de ficar aqui para botar o dia inteiro. Eu quero agradecer a vocês, por todos vocês estarem aqui com a gente, agradecer minhas irmãs, e é isso, né? E é muito bem momento exato, né? A gente realmente tem que segurar nossa coroa e se colocar nos nossos lugares. Eu vou passar, vocês façam as considerações finais, eu falar Primeiro que eu sei que a Cleo vai cantar, então eu não vou falar depois. A produção enlouquece. Vamos cantar. Duvido. Bom, é agradecer também, entender que quando a gente tem esses momentinhos para se encontrar, é uma sensibilização, né? Eu acho que é sobre dar um carinho, assim, de tá todo mundo dolorido, tá todo mundo doendo, tá todo mundo com a cabeça bagunçada, tá todo mundo com medo, né? Tá todo mundo lutando para manter ali seu equilíbrio. E o que aconteceu com a gente, que é o que acontece com o espírito, né? Diante desse colapso da Terra, que para mim a marcação mais séria é a pandemia, que nós somos sobreviventes, é justamente agora a gente honrar esse mundo que calaram em nós, né? Porque é esse rio de voz que está na nossa cabeça é guerra, né? Porque ficou presa durante muito tempo. Então, acho que agora é a hora. E a arte é essa divindade que vai trazer, que vai fazer as honras de a gente trazer essas vozes internas sem que elas estejam desequilibradas, né? E de repente o que a gente entendeu sobre desequilíbrio também não é desequilíbrio especificamente, né? No livro eu chamo a sanidade vista pelo Ocidente como uma cerca de arame farpado, né? Você saiu ali daquela cerquinha ali, já é maluco. Então a gente tem uma outra relação com a mediunidade, a gente tem uma outra relação com a terra, com a vida, com a natureza que se comunica, com uma planta que fala, né? Com um passarinho, um pássaro grande que dá uma rajada no céu e aquilo é uma comunicação para a gente. Então acho que a grande riqueza dessa resistência, né? Das culturas afro-indígenas, da capoeira, né? Você pode estar lá e ser quem você é lá, e você pode estar aqui sendo quem você é, trazendo aquela tira daqui, bota ali, ou tira de lá, bota cá. É a capoeira toda, né? Para cada conceito filosófico muito profundo de todos esses pensadores de Nietzsche, Dostoiévski, todos os grandes pensadores da capoeira têm uma cantiga, tem uma chula. Para toda aquela. Isso é sem se desfazer, né? Porque é uma outra forma de pensar a vida. Então, acho que agora é hora da gente não se prender nesse lugar, né, de se reconhecer. A minha floresta está aqui, que é a Jornada do Arte Curandeira, que é esse retorno para a nossa casa, desse terreiro interno, né? Então, o nosso lema é Emini Oremi, e Emini Oremi significa eu sou a minha melhor amiga, e a gente conseguir se tratar como essa amiga, né? E a gente se deixar mais livre um pouquinho, mais solta. É maluca? Mas é isso mesmo. Segue em frente. Iemanjá abençoe nossa coroa, a grande Yaori, a gente aqui na beira do mar, num dia de eclipse, o sol e a lua estão juntos, pai e mãe conversando, falando da gente. Então, né, é um dia da gente agradecer, a gente firmar em prece, para que as águas possam nos abençoar e que a humanidade, consiga encontrar um caminho de restauração, mas começa pela gente, né? Então, que a gente consiga. Essa cantiga que você cantou primeiro, do Monan, é uma cantiga da Floresta Sagrada. Por isso. E a gente nem fez a reunião, hein? E senão estava combinado, né? Mas elas combinam, né? É exatamente essa cantiga. Sabe? Então, assim, não tenho o que dizer, né? Só louvar o Elebara, o diretor, o Larocho.
Obrigada, gente, todo o amor. Obrigada pelo carinho, a minha escrita, o carinho à vida. É isso. É isso, estou muito feliz também da gente ter chegado até aqui, né? A gente nadou bastante e a gente vai continuar nadando. Gratidão. Gente, obrigada. Agradeço também mais uma vez, agradeço o Live Mundi pelo convite, pela oportunidade, pela possibilidade desse encontro tão potente com a Ana e com a Janaína. Ano que vem eu completo 40 anos de estrada na dança afro, são 40 anos de carreira, e aí é esse lugar onde a gente tem que se celebrar, né? Porque a gente só pode fazer por a gente mesmo. Então, são tempos de lutas, né? Vivemos tempos de lutas, mas a gente vive também o tempo do afeto, do acolhimento. Então, que vocês tenham sempre muito amor, né? Amor, olhar para dentro da gente, se amar. Ter esse tempo para a gente é importante. Cuidar da saúde física, mental e espiritual. Se cuidem, se preservem e cuidem dos seus também, né? Para a gente fechar, né, esse encontro lindo. E a Janaína, obrigada pela generosidade. Minha mãe abençoe e bença. Muito axé pra gente. Ana, gratidão. Eu agradeço. Obrigada, minha irmã. Tamo juntas. Gratidão, gratidão. Gente, Ana Toboso. Gratidão. Olha que eu choro, hein? Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas águas de Oxum eu vim. Pelas águas de Oxum eu vou me embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou me embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelos ventos joia eu vim, pelos ventos joia eu vou me embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pela paz de Oxalá eu vim, pela paz de Oxalá eu vou me embora. Adeus, povo bom, adeus, vocês. Pela paz de Oxalá eu vim, pela paz de Oxalá eu vou me embora. Axé!